né? A gente vai falar sobre abundância, prosperidade, o que que a gente faz para ter mais abundância e prosperidade. O que que traz? O que que traz para a gente mais abundância e prosperidade e por que muitas vezes a gente se boicota, né? E junto do dia de hoje, eu vou falar sobre os nossos poderes mágicos das pessoas de sucesso. Então, quais são os poderes mágicos das pessoas de sucesso? Por que que elas têm abundância e prosperidade? Vou trazer para vocês os conceitos que a gente aplica nas dinâmicas sistêmicas. Então, da onde que vem quando eu falo muito, a gente vai fazer uma dinâmica sistêmica? Vem de uma metodologia desenvolvida pelo psicoterapeuta alemão Bert Hellinger. Ele era padre e foi fazer as missões da África. E o que que ele percebeu depois de fazer esses encontros, essas missões na África? Que as tribos tinham histórias que se repetiam nas famílias. Então, é como se cada família ela repetisse um padrão. Então, padrões, né, onde filhos não nascem, padrões de mortes precoces ou mortes do primeiro filho, é, mães, né, que morrem no parto. Então você fala assim, nossa, mas aquela família é aquela família onde as mulheres morrem no parto. Aquela família é aquela família onde muitas mulheres têm filhos que não nascem, né? E quando você vai para a Bíblia, e eu gosto de trazer isso porque muitas pessoas não fazem essa relação, mas na Bíblia tem escrito as maldições, e aí se você é espírita vai falar que são karmas, né? E pelas relações sistêmicas, o que a gente percebe é que a gente ama tanto o nosso sistema familiar que a gente repete um padrão por amor à nossa família. Então, a gente repete uma situação por amor a essa nossa família, tá? Quando a gente fala de abundância e prosperidade, eu vou explicar a diferença entre um e o outro, né? A prosperidade, ela está mais relacionada a bens materiais. Então, a pessoa ela é próspera, ela tem vários silos, ela ganha dinheiro, né? Só que o que que é abundância? Por que que eu uso a palavra abundância mais do que prosperidade? Porque o abundante é aquela pessoa que dá aquilo que lhe sobra, né? Então, eu posso dar conhecimento. Eu tenho, né? Se você é professor, você dá conhecimento. Então, ela é abundante no conhecimento, ela distribui aquilo que ela tem, né? E o abundante, eu entendo que ele é mais amplo que o próspero. Porque na prosperidade, você tem, por exemplo, bens materiais, você é próspero em algumas situações da vida. O abundante, ele já tem tudo isso e ele distribui. Ele engloba a prosperidade, né? Então, essa frase, a pessoa é tão pobre que só tem dinheiro, né? Eu acho engraçado porque meu filho ficava repetindo isso direto, que ele me escutou falando, né? E ele falou assim, mãe, a pessoa é tão pobre que só tem dinheiro. Por quê? Porque ela tem muito dinheiro. É o tio Patinhas, né? Tio Patinhas tem lá muito dinheiro, só que era avarento, ele não conseguia curtir a vida, né? E quantas pessoas a gente conhece que é tão pobre que só tem dinheiro? Então, tem muito dinheiro, mas não tem amigos, não tem família, é, não tem abundância em outras áreas a não ser apenas dinheiro, né? Então, eu digo que algumas pessoas, elas são minhas referências, porque elas têm dinheiro e sabem usufruir o dinheiro. Vocês não conhecem gente que tem muito dinheiro e não sabe o que fazer com ele? Que só guarda, veio o tio Patinhas na cabeça, mas tem vários outros exemplos, né? No nosso redor a gente tem isso. E o que que faz a gente também se sentir mais ou menos abundante? Quando a gente se compara com outro, né? Então, na física, quem gosta disso da física, né? Tem o livro do Eduardo Gianetti, que ele é um economista, e ele quis pesquisar em Harvard o quanto a pessoa é feliz porque ganha X e o quanto ela ganha traz mais felicidade ou menos felicidade. E aí, pela física, ele fez um teste. Então, por exemplo, aqui, ó, meu rosto é redondo, né? Eu coloco a minha bolinha aqui, meu rosto. Imagina que nesse meu rosto eu vá colocar várias bolas grandes do meu lado, tá?
aí meu rosto vai ficar pequeno, né? Agora, se eu colocar, ó, várias bolinhas pequenas ao redor do meu rosto, eu vou parecer com um rosto grandão, né? É assim também o quanto a gente se sente mais rico, mais próspero, mais abundante que o outro. É quando a gente se compara. Então, eu tenho um exemplo de um amigo meu, ele é investidor, né? Ele investe dinheiro de grandes famílias. E parece que ele sempre se sente menos rico do que ele realmente é. Por quê? Porque a pessoa mexe com investimento de famílias assim, milionárias. Então ele ganha bem, ele é rico, mas quando ele pega o rostinho dele e se compara com as bolonas gigantes das famílias que ele pega o dinheiro para investir, ele se sente o quê? Pobre, né? Agora, pode ser que você não tenha nada, né? No sentido de comparando com alguém que tem muito dinheiro, você fala assim, pô, eu sei lá, vivo com 3, 4, 5 salários mínimos. Mas ao meu redor eu vejo tanta gente com tão menos que eu me sinto próspero, né? Eu me sinto rico. Porque se eu consigo pagar a escola das minhas filhas, dos meus filhos, ter o que comer, ter onde passear, né? Quando eu quero. Então, e tem outras pessoas que não têm nada, e aí eu me comparo e ainda tenho como ajudá-las, né? Você pode perceber que as pessoas que ajudam nesse período da pandemia, o que me impressionou demais, aquelas pessoas que mais ajudaram os outros, é aquelas que você fala assim, gente, mas como ela conseguiu ajudar? Né? Olha que abundante essa pessoa, que você fala, gente, como ela conseguiu ainda ajudar? Né? Por quê? Porque perto das outras, ela fala assim, gente, eu já tenho muito, isso me basta. Então, quando que a gente se sente próspero e abundante? Quando a gente se compara com o outro, né? E aí, quando eu já trago esses dados, e para quem gosta de ciência, pesquisa esse livro, chama Felicidade, é um de capa amarela, do Eduardo Gianetti, e ele traz o quanto a pessoa é feliz com o quanto ela recebe. E para nossa surpresa, até US$ 80 mil por ano, e se eu não me engano é isso que eu li há muitos anos atrás, esse livro, acho que é US$ 80 mil por ano, você tem um patamar de felicidade sim. Então você consegue ser feliz ganhando X, Y, Z, né? Passou dos US$ 80 mil por ano, aonde que a pessoa é feliz? Aquela onda de felicidade, ela não vai ter mais uma outra onda de felicidade, né? Então, você já está na sua onda, no seu patamar, onde você tem picos de felicidades. E aí eu brinco, né? Porque coisas que nos trazem felicidade para quem já tem muito dinheiro é doação, e a doação pode estar em dinheiro ou no seu tempo. E aí, se você vai perceber quem fundou a Apple, a Microsoft, né? Steve Jobs e tudo mais, eles tinham fundações. E por que eles fazem isso? Porque dinheiro já não traz mais felicidade. Então eu ganho com duas coisas, que isso é uma outra pesquisa da área de psicologia do trabalho, né? Psicologia. Doando, e pode ser doando dinheiro ou seu tempo, e a outra é viajar. Olha que interessante. E hoje, com essa pandemia toda, né? Viajar a gente não pode mais. Né? A gente pode doar algo que a gente é abundante. Conhecimento, né? Eu estou vendo aqui a Daniela enfermeira, não é? Acho que era isso, né, Dani? Não? Trabalha com farmacêutica. Então, assim, aonde que você consegue doar aquilo que você tem de forma abundante, né? Seu conhecimento, seu tempo, o seu serviço. Né? E aí entra agora o tema sistêmico. Quando eu consigo, através desse conhecimento que Bert Hellinger, essa metodologia que ele percebeu, estudou e desenvolveu, eu consigo ter mais abundância, mais prosperidade. Primeiro, lembra daqueles círculos, né, dos ciclos que a gente fala, como tem bastante maratonista, eu vou me dar ao luxo de falar muito da maratona, né? A gente entra primeiro no ciclo da família, eu com a minha família de origem, eu com os meus pais, né? Então, esse é o primeiro ciclo. Depois vem a dos relacionamentos. E aí, eu com o outro, então eu tenho esse segundo ciclo dos relacionamentos, e aí já entra o meu novo sistema, meus relacionamentos, e quem tiver os filhos, e aí é o grande círculo final, a profissão e o mundo. Né?
Para você ser abundante e próspero, você passa por esses círculos, né? Então, qual é o primeiro? É você com seu pai e sua mãe. E se a gente fala mamãe é profissão e dinheiro, o pai é o sucesso e o mundo, para eu me sentir abundante, ter prosperidade, para quem que eu vou olhar com carinho primeiro? Né? Eu olho primeiro para o meu pai e para minha mãe. Tem uma frase que é mais ou menos assim, tá? Do Bert, que quando a gente aceita, né, o que não quer, quando a gente aceita o que não quer, tem a chance de receber o que quer. Então, quando a gente aceita o que não quer, a gente tem a chance de receber o que não quer. E a gente fala muito da família, e talvez tenha sido um desafio esse Natal e Ano Novo para muitas famílias. Primeiro, porque a gente não pôde passar com todo mundo que gostaria, muitos passaram só o núcleo principal, né? Você, teus filhos, você, marido, ou você sozinha. E aí, neste primeiro ciclo, que é o pai e a mãe, que é o mais próximo, né? O desafio foi ver quão importante são essas pessoas. Porque antes, talvez o Natal fosse um estresse, não é? Porque você fala, vou encontrar com aquela tia, com aquele meu tio que bebe, e todo mundo bebe de montão no final do ano e fala tudo que quer, aí a gente escuta o que não quer, né? E a gente talvez não enxergasse quem são as pessoas mais importantes da nossa vida, né? Quem é aquela pessoa que realmente importa? E se na pesquisa do Eduardo Gianetti e nas outras a gente fala que depois que você tem muito dinheiro, traz felicidade doar tempo e dinheiro ou viajar, né? Então, e viajar eu não posso mais por conta da pandemia toda, né? Então, o que que importa? Então, a gente já entra no primeiro ciclo, no primeiro núcleo, que é eu e os meus pais. Se eu estou bem com os meus pais, eu tomo meus pais, aceito meus pais do jeitinho que eles são, mesmo que eu não os conheça, mesmo que eles me colocaram para adoção, e cada vez mais a gente vê que esses pais colocaram para adoção ou deram seus filhos porque imaginavam que isso seria melhor para eles. Olha que interessante. Cada vez mais, quanto mais a gente vê essas situações, mais a gente percebe que um pai deu o seu filho ou sua filha porque foi a forma que encontrou dele ter um futuro melhor, tá? Então eu tomo esse meu pai do jeito que ele é, minha mãe do jeito que ele é. Aí eu vou para os relacionamentos. Quando eu chego nos relacionamentos, né? E já tomei o pai e a mãe, eu consigo olhar com carinho o meu marido, né? Minha esposa. Enquanto eu tenho raiva do meu pai ou da minha mãe, às vezes eu transfiro a raiva para o meu marido, minha esposa. Né? Então, enquanto eu não resolvo esse núcleo principal, eu não consigo resolver esse segundo, que são os relacionamentos. E aí eu volto um passo atrás, né? Eu sempre brinco do jogo que você dá um para frente e dois para trás. Por quê? Você deu um para frente, e aí você falou, agora eu comecei a ver que a questão do relacionamento não é apenas relacionamento, eu volto para trás. E aí eu vejo a questão dos meus pais. Então, eu olhei meus pais, aí eu olhei os relacionamentos. E aí sim eu consigo olhar para a profissão e para o mundo. Então, quando eu resolvi o núcleo principal, assim por diante, que são todas as cebolas, aí sim eu consigo chegar até a profissão e o mundo, até a abundância e prosperidade. Né? Então, quando que eu recebo essa bênção de ter abundância e prosperidade, é quando eu agradeço. Então, a dica, né? Você fala assim, então tá, agora já entendi. Quando eu agradeço, né? Qual que é a palavra agradecer? É fazer a graça descer. Quando eu agradeço, aquilo que eu agradeço vem com mais fluidez. Tudo aquilo que eu agradeço vem de novo para mim. Faz esta graça descer, né? Então, quando eu agradeço, aquilo que eu agradeço, ela vem, essa graça desce, essa graça ela vem com maior fluidez. Então, o agradecer a vida do jeito que ela é, traz mais abundância para a gente.
Quando a gente aceita a vida, não o que... quando eu aceito a vida, não é aquilo que eu quero. Eu aceito tudo, né? Aquilo que eu não quero, eu aceito também. Aí sim eu recebo aquilo que eu quero, né? Então, quando a gente aceita da vida o que não quer, tem chance de receber o que quer, tá? Então, tô revoltada com meus pais, né? Mas tá tudo certo, porque se são os pais certos para mim, aí talvez a vida, porque você aceitou o que não queria, que talvez não é esses pais que você queria, os pais perfeitos, mas são os pais certos para você, aí a gente tem a chance de receber o que a gente quer. Aí sim vem os relacionamentos, aí vem a profissão e aí vem o mundo, né? Então, abundância e prosperidade a gente recebe tomando, agradecendo, né? E principalmente esses núcleos que nós falamos, tá? Vem, quando eu consigo resolver a questão dos meus pais, daí eu resolvo com a minha família, meus irmãos, os mais próximos, e aí depois eu vou para os relacionamentos, e aí com meu novo núcleo, porque o meu núcleo principal são os meus pais e os irmãos, e aí depois que você tem um relacionamento, quem que é mais importante? Então, eu sou grata pelos pais, mas é que esse núcleo novo é o mais importante. A partir do momento que você fala sim para o seu parceiro, para a sua parceira, quando eu falei sim para o parceiro, parceira, o núcleo principal agora passa a ser teu parceiro, tua parceira e, se tiver, os filhos, né? E aí, por último, vem a profissão e o mundo. Como que você vê se a pessoa ela tá bem ou não? Então, qualquer profissão, tá? Vamos lá. Eu tô lá, eu tô no restaurante, eu estou no salão de beleza, né? Tô no hotel. Você vê aquela pessoa te servindo com o maior sorriso no rosto. Sabe quando você vai no hotel e às vezes tem lá a pessoa que te serve super alegre, né, no restaurante. Ah, então o lugar tá aqui. E aí te chama pelo nome. Você fala assim, nossa, como você sabe o nome? Ah, porque você tá aqui, né, já 3 dias seguidos. Eu falei, mas você consegue decorar o nome de todo mundo? Aí a pessoa dá risada, fala, não, mas teu nome não é tão diferente, ou ao contrário, né? Pessoas que estão assim, você fala assim, dá uma chance para ela e fala assim: ah, me fala uma coisa, como que é a sua mãe, seu pai, como que foi a relação com seus pais? Aí essa pessoa, que é alegre, né? Vai falar muito, ah, minha mãe é assim, meu pai é daquele jeito, vai falar com a maior alegria. Então a gente fala que a alegria tem a cara da mãe. É uma frase do Bert essa, né? A alegria tem a cara da mãe. Quando eu tomo minha mãe do jeito que ela é, tá tudo certo, eu preciso ser alegre, né? E aí, na tua profissão, qualquer profissão que você tiver, tá? Então, você tá lá no laboratório, tá no hospital, né? Tá no salão, tá no comércio, você pergunta para quem você admira. Me fala, como que é a relação com seus pais? Como que é a tua vida? Como que foi? E aí, essa pessoa de sucesso, essa pessoa alegre, né? Que deu certo na vida, ela vai te falar com muito carinho dos pais, né? Eu tenho uma amiga que passou por muita dificuldade. Ela ficou órfã, criança, a mãe morreu num acidente e sentia tudo para dar errado. Sabe aquela pessoa que tem tudo para dar errado? E ela deu muito certo. Daí a gente estava almoçando juntas na hora do almoço e tal. E ela começou a falar o que aconteceu da mãe que morreu, e aí ela viveu na favela e contou toda a história. E ela trabalha com comércio exterior, né? E fala super bem inglês. Eu falei, nossa, mas como que você aprendeu inglês? Ah, eu escutava música, Maria. Eu ficava o dia inteiro escutando música em inglês, e aí eu ficava treinando, porque eu sabia que ia trabalhar com isso, né? E aí eu comecei a chorar, que ela começou a contar. Daí ela falou assim, e Maria, para de chorar, porque senão eu paro de contar a minha história aí. Então você vê, né? E aí você fala assim, nossa, com tudo isso, como que ela consegue ser tão, sabe, tão alegre, tão otimista, né? Porque no fundo ela tem, com toda a dificuldade, ela sempre teve a mãe e o pai no coração. Com tudo que ela passou, ela sempre teve o pai e a mãe no coração, né? E aí você vê, então, quando eu falo agora desses poderes mágicos das pessoas de sucesso,
Então, eu já vou dar a dica, né? Qual que é o primeiro poder mágico das pessoas de sucesso? É a habilidade de começar. E aí, essa semana, eu estava conversando com meu marido e a gente resolveu, né? A gente falou, nossa, Maria, por que tem gente que só reclama e não faz nada? Eu falei assim, nossa, por que será, né? Qual que é a questão sistêmica das pessoas que só reclamam e não fazem nada? E aí que caiu a ficha, né? Pessoas, que a gente fala dos poderes mágicos, desse segredo do sucesso, as pessoas de sucesso, elas têm a habilidade de começar. E por que a gente não começa as coisas? Porque a gente se boicota, auto-boicota, né? Então, vocês hoje pegaram a noite de vocês para estarem aqui, para escutar um pouco sobre questões sistêmicas, relações sistêmicas, como que a gente pode ser uma pessoa melhor, como passar o ano de uma forma mais abundante, né? Quantas pessoas receberam esse mesmo convite e não estão aqui? Essa habilidade de começar. Vou começar, mesmo que for no último dia do ano, terça-feira, eu vou lá assistir para ver, porque isso aqui é um tempo, né? Um tempo que você investe para você aprender, trazer esse conhecimento. As pessoas que não começam, não têm nem essa iniciativa de participar de uma maratona, de assistir os treinamentos, os workshops, é por quê? Porque, no fundo, elas têm medo, elas se auto-boicotam, tá? Então, acho que assim, o grande diferencial desses poderes mágicos das pessoas de sucesso o primeiro é a habilidade de começar, porque no começar algo novo, ela corre o risco de dar certo. Engraçado isso, né? Eu corro o risco de dar certo participando do curso, participando dos workshops. E aí, quando você está muito amante, muito próximo do seu sistema familiar de escassez, né? Então, eu amo tanto a minha família, que passou muita dificuldade, onde todo mundo está passando dificuldade financeira. Eu amo tanto esse meu sistema que tudo aquilo que pode me fazer, né, correr o risco de dar certo e aí me tirar do sistema original, o que faz? Faz eu voltar, né? Faz eu me boicotar, faz eu não participar e eu não faço parte de nada. Eu prefiro ficar sem fazer nada, né? Eu prefiro ficar sem correr o risco de dar certo, certo? Porque assim eu fico no quentinho, né? Eu fico numa situação de inclusão confortável, mesmo que for muito ruim, né? E aí eu assisti um vídeo do Leandro Carnal falando dos acomodados, né? E que a gente acaba sempre próximo do quentinho. O que é o quentinho? Você também fica no quentinho, que é a história do sapo, né? Todo mundo conhece a história do sapo, que numa panela quente você coloca o sapo lá dentro. Ele não percebe que a água ela está ficando cada vez mais quente, ele morre cozido e nem percebe, né? E aí, para quem é descendente de orientais, você sabe que a gente tinha o furô, né? O furô, antigamente, tinha fogo embaixo, era uma panela grande, você entrava para tomar banho lá dentro, né? E que era um perigo, porque você estava lá. Aí você estava gostosinho na água, né? Começava a esquentar, porque antes era lenha embaixo, era uma panelona onde você entrava para tomar banho, e você morria, porque pressão abaixa, você dorme, desmaia e morre cozido, né? Então é igual sapo. E aí, nessa palestra do Leandro Carnal, ele fala que conheceu, acho que uma colega dele, passou pela ditadura e ela era torturada. E que a partir dos dias, né, começava a tortura e ela ficava até tranquila, porque já sabia qual era o processo, o que ele ia fazer, estava tudo certo. Então, o maior medo dela dentro da prisão foi quando mudaram o torturador, porque ela não sabia o que viria. Então, mesmo numa dor enorme, que é a tortura, ela estava no quentinho, porque ela se acostumou àquilo, né? Então, quantas vezes a gente se acostumou a ser torturada, né? É uma analogia. Quantas vezes a gente está igual o sapo, ou dentro do furô quente, a gente não percebe, desmaiou lá já, tá quase para morrer, né? Mas está no quentinho, não percebeu. E aí, esse
que é esse primeiro poder mágico, né? E até foi o Dai que está aí. Eu vou pedir para todo mundo tirar a câmera, tá? Então, quem tiver com a câmera, eu vou pedir para tirar. Ele até falou, Maria, me fala aí dos poderes mágicos, por que que tem gente, então, qual que é essa habilidade de começar, por que que tem gente que não começa? É por isso. Porque a partir do momento que você corre o risco... desculpa, eu falei fechar? Não, falei o contrário, desculpa, é para abrir a câmera. É para abrir, eu vou pedir para abrir as câmeras, falei ao contrário, desculpa. Quero que todos abram as câmeras, tá? Essa habilidade de começar, né? As pessoas de sucesso, esse primeiro poder mágico é essa habilidade de começar, porque às vezes a gente não começa com medo de dar certo. Porque dando certo, eu corro o risco de sair do meu sistema, sair do meu quentinho, tá? Muitas pessoas, né, fazem ou deixam de participar de algumas workshops, formações. Por quê? Porque começa a ter muita mudança rápida na vida. Então, por exemplo, começou algumas dinâmicas, ou constelação, ou a maratona, e aí começa a ter mudança. A gente tem prova viva de pessoas que começaram, foram expatriadas, foram promovidas, e aí tiveram que continuar com a maratona somente online, né? Só que às vezes isso assusta. Eu estou tão acostumado a tudo dar tão errado na minha vida que eu faço coisas onde as situações mudam, né? Eu começo a ter mais prosperidade, mais abundância, um relacionamento surge e a pessoa fica assustada, né? A ponto de ficarem na dúvida se tantas mudanças aconteceram porque foram autossugestionadas. Então, um exemplo. Maria, eu fiz aquela dinâmica sistêmica com você. Nossa, e começou a chamar para fazer entrevista de emprego. Será que é uma autossugestão, né? Ou será que é porque realmente as coisas começaram a fluir? Aí minha resposta é: a tua postura mudou. Então, não é coisa mágica, não é porque constelou ou que fez uma dinâmica que as coisas acontecem. A tua postura mudou. As coisas só mudam quando a nossa postura muda, né? Não adianta eu falar tudo, fazer um monte de dinâmica de pai e mãe, se eu não consigo de verdade olhar para os meus pais com gratidão. Por isso que olha, não é fácil, é árduo, né? Essa habilidade de começar. Aí, voltando para segundo segredo, né, dos poderes mágicos, o segundo é a continuidade, tá? Então, tem gente que até começa, mas não dá continuidade. E aí, na continuidade, a gente vai trazer o exemplo que eu trago muito da casca da cebola, né? Lembra que, às vezes, a pessoa traz um tema, quando a gente vai ver, aquele tema nem sempre está relacionado a essa reclamação. Eu estou com um problema no trabalho. Quando vai ver, vai um pouquinho antes, né? É no relacionamento e um pouquinho antes com pai e mãe, tá? Essa continuidade é que traz o sucesso. Essa continuidade, né, que faz parte desses poderes mágicos das pessoas de sucesso. A habilidade de começar é continuidade. Porque eu começo, mas eu continuo. Eu continuo a aplicar. Eu faço, quando a minha postura, ela não mudou, mas eu quero continuar tentando, eu faço várias coisas para que a minha postura mude, né? Eu insisto, eu faço várias dinâmicas para que essa mudança de postura continue. Até porque, eu sempre falo que é mais fácil tomar pai e mãe que já faleceram do que pai e mãe vivo, né? E aí o tomar é contínuo, por quê? Às vezes você faz uma dinâmica e você sai super feliz. Tomei pai e mãe, e a Valéria é prova, porque ela falava que toda vez que fazia uma dinâmica com a mãe, né, a Valéria, que está aqui, ela falava assim, Maria, no dia seguinte minha mãe me ligava. A mãe dela mora no norte, nordeste, né, alguma coisa assim, a Valéria é do sul. Ela falou, Maria, é impressionante. Eu fazia a dinâmica da mãe, no dia seguinte minha mãe me ligava. Né? Valéria, pode fazer assim, ó, para quem não te conhece, ó. E aí... Só que aí, eu não sei se a Valéria foi pro norte, né? Porque com essa pandemia, não sei se ia dar para encontrar a mãe ou não. Não deu, né? Mas aí o desafio era esse. Imagina você encontrar mamãe e papai todos os dias
e eles vão lá e pá, falam um negócio que te chateia. Aí vai lá e pá, fala um negócio, né, do seu marido que te deixa triste. E aí você fala, não, esses são os pais certos para mim. Respira, né? E aí, de novo, olha com gratidão e amor. Então, essa é a continuidade, tá? Então, nós falamos dos nossos núcleos, né? Como que a gente pode ter mais abundância e prosperidade, que ela dá a mão com o agradecer. Então, quando eu agradeço, eu atraio, porque eu faço a graça descer, certo? Eu tenho a habilidade de começar, então aqueles poderes mágicos é a habilidade de começar, porque eu posso dar certo, então eu vou correr o risco e eu vou continuar com essa minha consciência pesada, de talvez estar muito bem e a minha família inteira não, então eu vou suportar a consciência pesada e eu vou dar continuidade para tudo isso, né? Eu vou continuar o meu processo de aprendizagem, eu vou continuar o meu processo para fortalecer, né? Para, de fato, ter essa mudança de postura e que ela vai ser natural. No começo é um exercício. Não vou dizer que é fácil. Não é para mim, não vai ser. Não foi para Bert. Eu vou contar uma história do Bert que eu acho linda, que está no último livro que ele escreveu antes dele morrer, Minha Vida. Agora eu... Mas tudo bem, é o último livro dele que fala sobre a vida dele. E ele fala assim, que ele estava com 93 anos, né? Já estava bem idoso, e ele teve um pensamento que o afastou da mãe. Era um pensamento de que a mamãe gostava mais do irmão dele do que dele. E a Sophie, que é a esposa dele, falou, Bert, vamos ver isso daqui? Vamos fazer uma constelação. E aí, imagina, a pessoa, o pai da constelação familiar, né, que criou essa metodologia toda, com 90 e poucos anos, ainda sentia que a mamãe gostava mais do irmão do que dele. E aí a Sophie fez uma constelação e aí ele sentiu novamente o verdadeiro amor da mãe dele por ele. E aí quando eu li aquilo, eu fiquei tão aliviada, tão feliz, né? Porque a gente se cobra demais, porque a gente fala assim, não, porque se a gente trabalha com isso, tem que tomar isso como uma verdade, e aí a gente cobra a perfeição. Então, eu comecei a ser mais gentil comigo. Vocês podem ser mais gentis com vocês também, né? Se é difícil, tomar mãe, tomou pai, tá bem com o marido, né? Tá super bem com os filhos. Se ainda tá difícil, seja gentil com você, né? Porque quando eu li, e é um dos últimos capítulos do Bert, eu fiquei tão aliviada, porque eu falei assim, gente, ele criou tudo isso, e com 90 e poucos anos, ainda precisou constelar e ver com a esposa dele para sentir novamente o amor da mamãe por ele, né? Então a gente também não precisa se cobrar tanto, tá? Acho que a dica desse ano é cobrar menos, ser mais amoroso, né, conosco, né, com a gente. Quando a gente coloca a nossa vida a serviço de outras vidas, aí sim vem prosperidade e abundância.